Bom dia para todos. Vamos a dar continuidade ao tópico 3 de determinação da renda e vamos analisar hoje um conceito fundamental da análise macroeconômica, que é o multiplicador keynesiano. Então, para entender um multiplicador keynesiano que nos permite explicar como a renda de equilíbrio é gerada e o que acontece quando aumenta um gasto autônomo, como por exemplo o gasto público, ou o consumo autônomo, ou o investimento. Vamos a partir da nossa identidade macroeconômica fundamental, tá? Que mostra então a renda de equilíbrio como uma igualdade com os diferentes componentes da demanda agregada, e para isso vamos a substituir o consumo pela equação que define essa variável e que inclui dois componentes. Por um lado, o consumo autônomo, que é essa parte A, que não depende da renda, e o segundo termo, que mostra a propensão marginal a consumir vezes a renda. Então, esse segundo termo está tentando mostrar que uma parte do consumo depende do nível de renda. Então, essa propensão está mostrando justamente qual é a variação do consumo. Então, o delta C está indicando variação de consumo quando a gente tem uma variação do nível de renda. Então, como a gente viu, esse parâmetro B, a propensão marginal a consumir, é um parâmetro que tem um valor que vai de 0 até 1. Então, ele não pode ser maior que 1, porque o consumo não pode aumentar mais do que a renda aumentou. E também geralmente está em um valor um pouquinho inferior a esse número 1. Tá? Então, para isso, vamos então pegar essa identidade, vamos a fazer essa substituição e vamos identificar o multiplicador keynesiano, explicando a sua importância e também como permite determinar o efeito final de variações do gasto autônomo sobre a renda. Certo, então a gente tem que a renda nacional vai ser igual a consumo mais investimento mais gasto público mais exportações menos importações. Agora podemos substituir o consumo pela nossa equação que mostra que ele é igual a uma parte autônoma, mais B vezes Y, que é a parte que depende da renda, como a gente falou, é determinado pela propensão marginal a consumir, mais os outros componentes. Certo? Então, a gente tem esse termo aqui, que é função da renda. Consequentemente, vamos a juntar a esquerda com a renda. Então, y menos dy vai ser igual a todos esses componentes autônomos ou exógenos em relação à renda. Claro que eles são exógenos por enquanto, depois a gente vai ver que nem todos são autônomos em relação à renda, certo? Então aqui vamos a deixar em evidência o y, 1 menos b vezes y, igual a mais c. Agora eu vou fazer o quê? Eu quero deixar do lado esquerdo só a renda para mostrar ela em função de todas as outras variáveis. Então eu vou dividir os dois lados, o lado esquerdo e o lado direito, por 1 menos b, para dessa forma deixar aqui, né, a renda sem esse termo aqui. Certo? Então aqui vou dividir, vai ficar y, porque 1 menos b dividido 1 menos b é igual a 1, e o lado direito, então, vai ficar multiplicado por 1 dividido 1 menos b, vezes todos os meus componentes autônomos. Multiplicando esse termo aqui, que é chamado, então, de multiplicador keynesiano. Então, vejam só, ele é sumamente importante para a determinação da renda,
tá? Então, a renda de equilíbrio dessa economia vai depender, obviamente, de todos os componentes: consumo, investimento, gasto público, exportações e importações. Porém, o tamanho da propensão marginal a consumir vai a determinar o tamanho da renda desse país. Então, quanto maior seja a propensão marginal a consumir e, consequentemente, menor a propensão marginal a poupar, maior vai ser esse multiplicador e, consequentemente, maior a renda de equilíbrio desse país. Então, pensem, por exemplo, dois países que são iguais, têm o mesmo nível de investimento, gasto público, exportações e importações e consumo autônomo. Se um deles tem uma maior propensão marginal a consumir, consequentemente vai ter um maior multiplicador keynesiano e um maior nível de renda. Vamos voltar agora para a apresentação para mostrar um exemplo desse multiplicador. Como vimos no exemplo, o multiplicador keynesiano é determinante na configuração da renda de equilíbrio de uma economia. Mas o multiplicador keynesiano tem outra função muito interessante. Por quê? Porque ele vai mostrar o que acontece com a renda nacional quando varia algum dos componentes autônomos da demanda agregada. Então, por exemplo, eu sei que se o investimento aumenta, a renda dessa economia, a renda agregada, vai aumentar. Mas em que proporção vai ser esse aumento? Na proporção determinada pelo multiplicador keynesiano. Então, por exemplo, se o investimento varia, a gente vai ter uma variação da renda. Então, esse delta Y mostra a variação da renda e essa variação está determinada pela variação inicial do investimento. Então, o multiplicador vai ser o mesmo multiplicador que a gente viu. Tá? Então, a renda vai aumentar em que proporção? Vai aumentar na proporção dada pelo multiplicador vezes a variação do investimento. Então, aqui tem um exemplo bem simples para entender esse multiplicador. Então, vamos a supor que o investimento tem uma variação de R$100. Isso supõe uma renda inicial maior no setor de bens de capital. Por quê? Porque esse setor vai ter uma demanda maior por bens de investimento. Mas o que acontece com esse aumento inicial nesse setor de bens de capital? Essa renda inicial vai ser dividida entre trabalhadores e empresários, que vão receber um salário maior. Por exemplo, podemos pensar ante um aumento da demanda no setor de bens de capital ou em uma empresa específica, essa empresa vai ter que aumentar a contratação de trabalhadores ou pagar horas extras para esses trabalhadores, se partimos de um equilíbrio inicial, tá? Então, esses trabalhadores vão obter um salário maior, seja porque aumentaram as horas trabalhadas ou porque novos trabalhadores estão trabalhando nessa empresa. E o empresário vai ter também um aumento do lucro. A gente sabe que quando a renda aumenta, tanto do trabalhador quanto do empresário, o consumo vai aumentar. Por quê? Porque o consumo tem um componente que mostra que ele depende da renda. Se a renda aumentou, o consumo vai aumentar. Se a propensão marginal a consumir é de 0,75, como até agora vimos no exemplo, então o consumo vai aumentar em R$75. Então podemos pensar, eles aumentam o consumo de roupas e alimentos. E uma outra parte, R$25, vai ser poupado. Então esses R$75 a mais consumidos vão gerar uma demanda para o setor de bens finais. Então, podemos pensar assim, lembrando, a gente partiu de um equilíbrio. Então, essa renda extra gera uma demanda extra na economia. Então, essas indústrias de alimentos e de roupas, por exemplo, vão a ter um aumento da sua renda que vai reverberar em salários maiores para alguns empregados ou para novos empregados. Então, essas pessoas que trabalham no setor de bens finais vão a gastar parte dessa renda, que era 75, tá? Vão a gastar parte, vai dar 56,25 em bens de consumo. Então, é provocado um ciclo de aumento da renda a partir desse aumento inicial no setor de bens de capital. Tá? O que vai acontecer no final? No final, eu vou ter uma variação da renda que vai ser igual a quê? A variação do investimento, tá? O delta I,
vezes o multiplicador. Vejam que o multiplicador é 1 dividido 1 menos b. O b é 0,75, então 1 dividido 0,25 vai ser igual a 4. Meu multiplicador é 4. Então, variação do investimento vezes 4 vai dar 400. Então, vejam, o aumento inicial de R$100 no investimento gera uma variação da renda de 400. Por quê? Porque a gente tem um multiplicador que gera esse ciclo de aumento da renda em vários setores. Então, aqui eu coloquei uma generalização, né, do conceito do multiplicador para todos os gastos autônomos que a gente tem no nosso modelo simples, no nosso modelo keynesiano, tá? Então, vamos ter um multiplicador do consumo autônomo que vai mostrar o que acontece com a renda se o consumo autônomo aumenta. Então, essa renda vai aumentar por uma proporção dada pelo multiplicador keynesiano, e a mesma coisa para os outros gastos autônomos, tá? Seja imposto, seja gasto do governo, seja impostos, exportações e importações, tá? Lembrando que se eu tenho um aumento das importações, o que vai acontecer vai ser uma diminuição da renda. A renda vai variar, mas ela vai variar negativamente. Por quê? Porque é um componente da demanda agregada produzido em um país estrangeiro. Certo, então agora vamos exemplificar. Sempre fica mais fácil se a gente coloca um exemplo no final, tá? Então vamos a supor uma economia que tem uma equação de consumo, um investimento igual a 50, tá? Vamos a deixar fora os outros gastos autônomos, vamos a determinar qual é o multiplicador, qual é a renda de equilíbrio e o que acontece se eu tenho uma variação do investimento de 50, ou seja, esse investimento dobra. O que vai acontecer com a renda? Então, no nosso exemplo, a gente tinha um investimento igual a 50 e um consumo que era igual a 100 mais 0,8y. Então, propensão marginal a consumir aqui é 0,8, tá? Então, a gente pode dizer que a demanda agregada é igual a consumo mais investimento. Então, uma economia bem simples, tá? Em que só temos dois componentes na demanda agregada: investimento e consumo. Não temos nem setor externo, nem setor público, certo? Então, a gente sabe que a renda nacional vai ser igual à demanda agregada, y vai ser igual a 100 mais 0,8 de y mais 50, que é o investimento, y menos 0,8. Y vai ser igual a 150, 1 menos 0,8 vezes y vai ser igual a 150 e y vai ser igual a 1 dividido 1 menos 0,8 vezes 150. Então, o meu multiplicador vai ser basicamente 1 menos 0,8, 0,2, 1 dividido 0,2 vai ser igual a 5. Esse é o tamanho do multiplicador, certo? E a renda de equilíbrio? A renda de equilíbrio, y vai ser igual a 5 vezes 150, 750.
Tá, segunda parte. O que acontece se o investimento, tá? Se temos uma variação do investimento igual a 50. Então, o investimento, um novo investimento, podemos chamar de I linha, é igual a 100, certo? Tá? Então, tem duas formas de fazer o cálculo de qual vai ser a variação da renda. A gente pode pensar, a mais fácil é a variação da renda, vai ser igual ao multiplicador vezes a variação do investimento, certo? Então, a variação da renda vai ser o multiplicador era 1 dividido 1 menos 0,8, ou seja, 5 vezes a variação do investimento, então 5 vezes a variação do investimento, que é 50, certo? 250. Outra forma de fazer isso é construir uma nova demanda agregada, tá? E ver o que acontece com o novo investimento. Então, a demanda agregada nova vai ser igual ao consumo anterior, que não se modificou, mais um novo nível de investimento. Então, a renda de equilíbrio dessa economia vai ser o consumo anterior, que era igual a 100 mais 0,8 de Y, mais um novo nível de investimento, que é igual a 100. Eu tinha 50 antes, mas a variação de investimento de 50 é igual a 100, certo? Então, novamente, poderíamos juntar o lado da renda, tá? E dizer, então, que a renda de equilíbrio vai ser igual a 1 dividido 1 menos 0,8 vezes 200, que é igual a 5.000. A nova renda. Então, o nível da renda anterior era... então a gente pode fazer o quê? A variação da renda vai ser a renda do equilíbrio inicial, tá? Ou do equilíbrio final, ou melhor, vamos colocar aqui. Então, a renda... deixa eu aborracha aqui. A renda linha, tá? Só para mostrar que a renda... a nova renda relacionada ao novo investimento, que é o investimento linha, menos a renda inicial. Então, a nova é 1.000, menos a renda inicial, que era 750. Então, a variação da renda é igual a 250. Tá? Igual a que chegamos de jeito mais simples, fazendo a multiplicação entre a variação do investimento e o multiplicador. Então, espero que tenham gostado e entendido o conceito de multiplicador keynesiano, é muito importante na macroeconomia. A gente vai ver depois modelos um pouquinho mais complexos, mostrando outros parâmetros que podem estar influenciando no multiplicador. Muito obrigado pela presença e pela atenção e fico à disposição ante qualquer dúvida.